Olá amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje eu vou falar a respeito do deslocamento de preços, não só do Bitcoin, mas também como outras criptomoedas que eu acredito que estão com a força relativa maior que a do Bitcoin. Então, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, acompanhe. Então galera, antes de mais nada, se tu ainda não faz parte do nosso canal, solicito que tu considere se inscrever aqui para que nos dê uma força, né? Faça que o nosso conteúdo seja distribuído para mais pessoas. E se tu gostar desse vídeo, a gente também solicita que tu nos apoie com o like, tá? Se tu não gostou, seja muito convicto e aperte 2 vezes no dislike. Galera, visualizando o deslocamento de preços do Bitcoin, tá? Eu particularmente não me agrado muito com o viés que a gente pode estar construindo, tá? Que é de uma nova tentativa de pernada de baixa. Tá? Uma vez que a gente visualiza este movimento mais agudo, uma estrutura lateral tende a dar continuidade ao movimento, ainda mais depois que a gente visualiza esse tipo de coisa aqui, ó. O que aconteceu aqui? Bem, aqui a gente teve uma movimentação abrupta de alta, tá? A gente teve uma barra que aparentemente parecia uma barra que ia mudar o contexto gráfico. E aí, de repente, a gente simplesmente acabou invertendo rapidamente a movimentação de alta. Com uma barra que é basicamente uma barra de ignição, tá? Que veio muito próximo da 200, perdeu a 21. E essa barra sendo acionada, ou seja, uma vez que os preços perderem a zona aqui dos 43.300 dólares, sim, aciona um movimento para tomada de posição na ponta vendedora. Eu particularmente não sou muito parceiro para venda, tá? Principalmente quando eu entendo a estrutura que o ativo está construindo para o ciclo atual de mercado. Bem, a gente vê cada vez mais o ativo criando aí uma escassez de oferta e a gente vê menos ativo sendo ofertado e mais demanda. Então a gente tem demanda crescente e oferta decrescente. Isso teoricamente cria um deslocamento de preço ascendente, ou seja, a gente pode sim estar iniciando uma bull run estrutural. Porém, os movimentos especulativos, tá, que é o que muitas vezes a gente faz, eles podem sim estar apontando para uma nova pernada de baixa. Para quem acompanhou nossa última publicação, eu falei a respeito do deslocamento de preços em contagens de onda de Elliott, tá? Então, o que a gente observou? A gente observou que basicamente os preços eles estavam se deslocando de maneira a fazer uma correção. Eu vou pegar a nossa contagem que a gente fez no último vídeo. Se tu não visualizou nossa última publicação, considere ver, tá? Essa aqui é a minha contagem de ondas, tá, pessoal? Aparentemente é uma contagem válida, tá? A gente tem uma estrutura de onda 1, 2 aqui, e essa onda que a gente está visualizando é uma onda 3 do movimento que está a ser construído, tá? Quando a gente visualiza esse movimento, a gente pode interpretar que a onda 4 costuma corrigir 38,20 da onda 3, tá? E sim, muitas vezes ela vem corrigir na cabeça do pivô. O que é a cabeça do pivô? O início da onda 1. O que é importante frisar? Que ela não pode invadir o território da onda 1, ou seja, ela não pode vir para dentro da zona da onda 1. E o topo da onda 1 está nessa faixa aqui, tá, pessoal? Olha só. O topo da onda 1 está nessa faixa etária de preços aqui, tá? Abaixo desse 61,8, tá? Basicamente nesse topinho aqui, tá? Então assim, galera, tá nesse topinho aqui atrás, o topo da onda 1, a gente tem o início de movimentação e acredito que essa onda que a gente visualizou agora é a onda A, a gente não teve uma correção muito grande, ou seja, a gente não teve um repique muito grande da onda B. Isso faz com que a onda C ela possa ocorrer de uma maneira mais abrupta, né? Porque assim, quanto mais alto o repique da onda B, menor é a estrutura da outra pernada, né? Porque normalmente as pernas elas costumam ser alternadas. Então, uma vez que a onda B fosse mais alta, eu vou ilustrar para os amigos, a onda C teoricamente poderia ficar um pouco mais alta também, tá? Então, vamos visualizar essa onda A e nota que se a onda B fosse mais alta, até mesmo nessa faixa etária de preço, a onda C poderia vir buscar aqui 41 mil dólares, algo do tipo.
Porém, como a onda B aparentemente está nessa faixa etária de preços, tá? Considerando que a onda B já foi concluída e a gente está iniciando um movimento de 1, 2, no caso correção, onda 3 para baixo, essa movimentação pode trazer os preços para essa região aqui que eu comentei com os amigos, tá? A região dos 38.200 dólares, algo deste tipo. Vale lembrar, pessoal, para que essa contagem ela seja válida, tá? Ela tem que ter a continuidade do movimento, ou seja, ela tem que perder essa onda A aqui, ou seja, ela tem que armar um pivô, tá? Que é basicamente a onda C para baixo. Uma vez que isso não acontece, pode acontecer o movimento que venha falhar, trazer mais uma estrutura para cima e talvez ainda estarmos construindo a onda B. Então é um pouquinho mais difícil agora a gente ter qualquer leitura do mercado, afinal a gente está em uma lateralidade bem difícil da gente interpretar. Ó, tu viu? Pássaros. Então, galera, olha só. Como eu comentei, isso aqui aparentemente é uma barra de ignição. Perdendo a mínima, a gente pode sim estar projetando essa barra para baixo, tá? Então ela poderia vir buscar até uma vez a projeção dela. Então, alvo seria aqui nos 40.500. E a gente tem a onda C com possibilidade de vir buscar a faixa dos 38.250. Vamos visualizar o gráfico diário, tá? Vamos sair um pouco dessa estrutura tão pequena que é os 60 minutos, né? Então, pessoal, visualizando o gráfico, tá? O contexto, ponto de vista do gráfico diário, a gente consegue visualizar que, sim, nós perdemos a média móvel de 21 períodos, que antes servia como linha de tendência dinâmica para os preços. E uma vez que a gente está entre a média de móvel de 21 períodos e a média móvel de 200, a gente está em uma trap zone, ou seja, uma zona de armadilha muito grande. Então, o preço vai falhar para cima, o preço vai falhar para baixo, vai te estopar apontando para cima, vai te estopar apontando para baixo. Isso é uma região muito ruim de ser operada, tá? Particularmente para quem tenta operar todos os dias, talvez reduzir o número de operações seja uma boa pedida, ou até mesmo evitar estar operando, tá? Quando a gente visualiza essa estrutura, sim, é uma estrutura um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente está no meio dessas médias, tá? E qual que é a dificuldade das médias? É que elas estão próximas, então isso caracteriza uma zona de armadilha. Uma vez que a média móvel de 21 períodos está muito longe da 200, a 200 ela serve como um magneto. Não que aqui não sirva também, tá? Também vai servir como magneto. Mas a região pode sim construir a maior tendência de armadilhas, tá? Então vale a pena a gente ficar atento. Lembrando que a gente tinha alvos para essa zona, tá? De topos anteriores também, tá? Que é uma possibilidade de alvos para uma correção. Esses topos anteriores, galera, faz muito sentido, tá? Quando a gente visualiza esse deslocamento todo de preços, a gente vê que fica confluente com a média móvel de 200 períodos, fica confluente com os topos anteriores que serviram de resistência, então a gente acredita na bipolaridade do mercado, uma vez que isso foi resistência, agora tende a agir como um suporte importante. E a gente também está entre as zonas de Fibonacci, que uma onda 4 costuma corrigir. Então, galera, na minha concepção, o Bitcoin ele deve estar encontrando um possível movimento de correção se ele vier corrigir para essa faixa, tá? Ele deve estar encontrando um forte suporte entre essa zona aqui. Por quê? Tem muita confluência dentro dessa faixa etária de preços, tá? Sem falar, pessoal, que quando a gente visualiza um gráfico maior, tá? Eu vou até pegar aqui um semanal. Quando a gente visualiza um gráfico semanal aqui, a gente tem uma linha de tendência de alta passando aqui também, tá, pessoal? De um canal de alta. É aquela ideia de canal de alta que a gente tinha desde o início, que a gente tentou perder e não perdeu, né? Deixa eu deixar aqui mais ou menos isso aqui, ó. Só visualizar aqui com os amigos. É basicamente uma movimentação como essa, tá, pessoal? Uma movimentação como essa, ó. Que a gente teve aquela tentativa de perda do canal de alta no semanal. A gente fechou a barra abaixo, né? Do semanal, deu aquele susto, inclusive em mim, né? Me pegou no contrapé.
E aí, pessoal, a gente teve um preço de fechamento de reversão, preço que deslocou, uma barra que deslocou o preço para cima, e aparentemente a gente está tentando fazer o quê? Construir um pivô alinhado aqui no semanal, tá? Então isso me agrada, tá? De certa forma, eu vejo isso como uma correção saudável, uma ideia de 2 barras de correção. Lembrando que aparentemente a gente segue com um viés de alta, tá? A gente só veio retestar uma parte mais baixa do canal, uma linha de tendência de alta do canal, e aparentemente a gente constrói um movimento ascendente, tá? Eu acho que ainda não tenho por que a gente ficar pensando numa reversão da tendência. Óbvio, tá? Se a gente perder essa estrutura, gente, daí a gente vai construir uma movimentação bem mais longa de queda. Eu acho que não é o caso para a gente se preocupar no momento, ok? Pessoal, na minha concepção, então é isso, tá? Bitcoin, a gente pode visualizar uma correção, sim, que venha a tocar nessa faixa etária de preços. Eu não gostaria de ver barras fechando aqui, eu gostaria de ver apenas pavio, ou seja, sombras, né? Aquela ideia de que o preço venha dar uma agulhada para baixo, tá? Então assim, o preço vir para cá, deixar uma grande sombra, sentir pressão compradora e voltar, tá? É isso que eu espero. Quanto aos gráficos dos ativos que estão mostrando uma força relativa maior que a do Bitcoin. Para a gente interpretar isso, a gente vai pegar uma data importante, tá? Que foi agora o dia 7, tá? Notem que o dia 7 causou uma correção bem grande para a maior parte das altcoins. Agora, quando a gente olha Atom, tá? Que é o ticker do token Cosmos, a gente vê que o dia 7, tá, pessoal, já passou e a gente já está renovando máximas, tá? Então vale a pena ficar atento para esse token, ele está bem forte e aparentemente ele vai construir uma sequência com um novo zigue-zague ascendente. Ele tem tudo para criar um movimento exponencial, tá? Que é um início de um modo rompimento, tá? Na minha opinião, ele tem tudo para fazer isso. Ainda mais quando a gente vê barras como essa, né? Muita sombra embaixo, o preço vir tentar fechar próximo da máxima, tá com bastante cara que venha construir um movimento forte, tá? Deixa eu só achar aqui o outro. Tesos, aqui ó, XTZ. Esse é um ativo também que me chama bastante atenção. Ele veio tocar aqui na média móvel de 200 períodos, basicamente aqui no dia 7. Fez um contexto de 3 barras de reversão. Quando a gente vai olhar num gráfico maior, se a gente botar aqui um gráfico de 3 dias, tá? Vocês vão ver uma estrela cadente, tá? Uma barra libélula, tá? Que é a combinação daquelas barras. Isso aqui é um setup bem forte de compra. Ele tem a tendência de projetar pelo menos essa amplitude para cima, tá? Então, assim, quando a gente visualiza isso, a gente pode esperar pelo menos os preços virem buscar aqui a faixa dos 8 dólares e meio, e se ele duplicar esse movimento pode vir até na faixa dos 12 dólares e meio, tá? Então, para mim tá bem interessante quando eu visualizo o ativo, tá, pessoal? Então, assim, na minha concepção, faz sentido ficar de olho, ficar atento para Tesos, tá? Aqui, ó, pessoal, DOT. DOT me interessa bastante, ele também veio muito próximo da média móvel de 200 períodos e rapidamente a gente sofreu com um suporte aqui, a gente viu muita pressão compradora, lembrando que toda essa região aqui era sim uma região importante de suporte, tá? Tinha topos anteriores e tudo mais. Então assim, aparentemente a gente está rompendo essa estrutura e tem tudo para vir buscar topo histórico, tá? Aqui renovar máximas talvez depois de encontrar os 50 dólares por unidade. Então, galera, na minha opinião, esses são os ativos que a gente tem que ficar de olho e é isso aí. Eu acredito que a gente tem tudo para construir novos zigue-zagues ascendentes, principalmente em ativos com a força relativa maior que a do Bitcoin. Mas, claro, né, como o Bitcoin funciona como um índice para as criptomoedas, a gente sempre tem que ficar com um olho no ativo. Afinal, se o grandalhão aqui cai, ele leva todas as moedas menores juntos. Então, vale a pena a gente ficar de olho. Nem que seja uma queda momentânea, o BTC tem essa característica, né, de ser como um índice para as criptomoedas. Então, vale a pena a gente ficar de olho e também tentar aproveitar as melhores oportunidades. Eu espero ter ajudado tu com esse vídeo. E se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei e considere se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pelo teu tempo até aqui. Forte abraço, até a próxima. Valeu!